O ministro Luiz Roberto Barroso avisa que o STF vai reagir às sanções dos Estados Unidos assim que o julgamento sobre a tentativa de golpe terminar. O repórter André Anelli chegando agora com as informações. O que mais ele falou sobre essa questão? André Anelli. Sim, Tiago, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, avaliou que existem basicamente duas alternativas à Suprema Corte em relação a todo esse tarifaço que foi imposto então ao Brasil e principalmente as sanções que foram impostas aos 8 ministros do Supremo Tribunal Federal e em especial ao ministro Alexandre de Moraes, relator de todos os processos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que foi penalizado então com a Lei Magnitsky, aquela que acaba bloqueando bens e contas bancárias eventualmente existentes nos Estados Unidos. O que Barroso afirmou então é que pode haver um recurso judicial nos Estados Unidos, que ainda está sendo avaliado, mas que prefere uma solução política para esse caso. Então, Barroso afirmou que sim, pode tentar reverter essas questões relacionadas então às sanções dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive pela via judicial lá no próprio território americano. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso disse ainda que todo esse julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser encerrado para que a Suprema Corte tome uma decisão em torno desse tema. A gente relembra que o julgamento em si já foi encerrado. 2 dias atrás foi publicada a ata desse julgamento com as condenações não apenas do ex-presidente Bolsonaro, mas também aos demais 7 réus na suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder. A partir de então, corre um prazo de 60 dias para a publicação do acórdão, que seria uma espécie de resumo, então, de tudo aquilo que foi definido no julgamento, e depois desses 60 dias, 5 dias de prazo para a apresentação, então, de recursos da Procuradoria-Geral da República e também das defesas, os chamados embargos. E só depois, então, de terminado todo esse processo, é aí que o ministro Luiz Roberto Barroso avalia que pode haver, então, uma decisão, um recurso judicial do STF em relação às sanções impostas pelos Estados Unidos, mas que seria preferível, então, uma solução política para todo esse caso. Tiago. Agora o posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso, que, como nós já destacamos, na semana que vem já deixa oficialmente a presidência do Supremo Tribunal Federal. E o André Anelli volta daqui a pouquinho. Deixa eu girar mais uma vez os nossos comentaristas, começando agora pelos nossos advogados, perguntando qual pode ser a sanção que o Supremo adotaria contra os Estados Unidos nesse momento em que o Supremo virou o foco também do presidente Donald Trump. Começa por você, Túlio. Olha, Tiago, sanção alguma. Não vejo nenhuma previsão legal de uma sanção aplicada a um outro governo que, dentro do seu devido processo legal, da sua jurisdição, bem ou mal, nós podemos discutir se foi correto ou não as sanções aplicadas, no caso Alexandre de Moraes ou aos ministros em relação ao visto, mas está no espectro de competência dos Estados Unidos. Então não vejo como o Supremo pode retalhar com sanção. O que o Supremo pode e deve fazer? De um lado, como bem disse a matéria, juridicamente ele pode interpor os recursos dentro dos Estados Unidos. E aí é preciso diferenciar, porque o que aconteceu com Alexandre de Moraes tem relação específica com aquelas intimações que ele fez em relação a empresas norte-americanas sobre a liberdade de expressão. É por isso que foi só para ele e para os familiares que dão suporte a ele nesse sentido. Outra coisa é a questão dos vistos. A revogação de visto entra num aspecto de uma discricionariedade do governo americano, em especial de Donald Trump. Então, o recurso ali ele tem que ser diplomático no caso da perda de visto em relação aos ministros. Então, por essas e por outras, o caminho da política, como sugerido aí por Roberto Barroso, pode ser um caminho viável. E se for para o caminho da política, será que o PL da dosimetria entra na mala de discussão, Tiago? Pergunto isso para você, Cristiano Vilela. Pois é, eu vejo que é uma possibilidade, sim. Eu concordo totalmente com o Túlio com relação ao caminho a ser escolhido. Não vejo que o Supremo Tribunal Federal tenha instrumentos nem interesse, nem que seja razoável para o Brasil continuar com essa história de retaliação, retaliar daqui, ser retaliado de lá, que isso só leva à manutenção de uma crise que não interessa a ninguém, especialmente do lado brasileiro. Eu vejo que nesse contexto, especialmente agora diante da
piscadela que Donald Trump e Lula trocaram e com a expectativa que temos de um eventual diálogo e da construção de uma alternativa, cabe que isso tudo passe realmente pelo Estado brasileiro de uma forma geral. E aí, nesse sentido, tanto o Executivo, como o Legislativo, como o Judiciário, podem, de alguma forma, se posicionar para, de uma forma madura, sair desse imbróglio, ter resolvidas as retaliações que existam do lado americano para o lado brasileiro e, com isso, chegar naquela tão sonhada pacificação que a gente aguarda na relação Brasil-Estados Unidos. O ministro Barroso hoje fez uma conversa com jornalistas, mais cedo, fazendo um balanço sobre esse período que ele ficou à frente do Supremo Tribunal Federal. E em relação aos temas, esse tema ele coloca das sanções. Se eu não me engano, ele nunca tinha falado sobre isso efetivamente, não é? Ô, Tiago, ainda bem que você começou pelos advogados, porque eu falei, meu Deus do céu, se o Tiago me perguntar, eu vou ficar mal, porque eu não consegui enxergar, a minha dúvida era exatamente essa. Uai, que sanção, o que pode fazer? Então, já que eles explicaram, então já consigo entender por que o ministro falou isso. Provocado sobre o assunto, conversa com o jornalista, evidentemente a pergunta é essa aí, ele não podia dizer, não, nós vamos ficar assistindo parados. Então ele disse, olha, tá bom, deu uma enrolada, porque em seguida, aí eu li as declarações dele completas, ele diz, olha, mas eu prefiro que a tensão arrefeça, e até se referindo a esse novo momento e tal. Então é aquilo, o ministro falou, não podia dizer que não ia fazer nada, mas também não explicou, não falou o que poderia ser, apenas chutou a bola para frente.